Fala galera, aqui é o professor Tiago e hoje falaremos sobre resistência elétrica. Nas aulas anteriores, vimos que a corrente elétrica representa um fluxo ordenado de elétrons que se movimentam em um fio porque há diferença de potencial através dele. A diferença de potencial é a causa primária do movimento dos elétrons e é mantida por um aparelho gerador. Entretanto, apesar da tensão aplicada através do fio, existem obstáculos à passagem da corrente, os quais se referem às próprias características do condutor. A dinâmica dos elétrons em um fio se assemelha à da água em um cano. O fluxo de água é proporcionado por uma diferença de altura entre as extremidades de um cano. Entretanto, o próprio cano oferece uma resistência ao movimento da água. Essa resistência advém do atrito entre a água e as paredes do cano. Vamos analisar que fatores interferem na magnitude dessa resistência. O primeiro deles é o comprimento. Um cano de menor comprimento oferece menos resistência ao fluxo de água do que um tubo comprido. Isso ocorre porque a água vence uma menor distância com mais facilidade. Da mesma forma, os elétrons têm mais facilidade para vencer um fio de menor comprimento. Se um fio de comprimento L tem resistência R, um fio semelhante, mas com o dobro do tamanho, tem resistência 2R. O segundo fator é a espessura. Quanto mais largo for um cano, mais espaço a água tem para passar, e portanto a resistência será menor. Da mesma forma, um fio com maior área de seção transversal também oferecerá proporcionalmente menos resistência à passagem dos elétrons. Além desses dois fatores, ainda há a resistividade específica de cada condutor. Alguns materiais conduzem a corrente com mais dificuldade e, portanto, oferecem mais resistência ao fluxo de elétrons. O valor dessa resistividade é característica de cada material. Fios de alumínio, por exemplo, têm uma resistividade maior que os de cobre. Isso se dá devido à estrutura microscópica de cada material. Outro fator relacionado ao comportamento microscópico e que pode alterar a resistência elétrica é a temperatura. Na maioria dos casos, quanto maior a agitação dos átomos dentro de um condutor, maior a resistência que ele oferece ao fluxo de cargas. Normalmente, átomos mais agitados representam um obstáculo a mais para vencer. Assim, na maioria dos condutores, um aumento de temperatura significa um aumento da resistência. Esse comportamento vai depender da estrutura química do material. Podemos resumir os fatores que influenciam na resistência da seguinte forma: o comprimento do fio, a resistividade ou a temperatura aumentam a resistência, enquanto a área de seção transversal a diminui. A resistência elétrica é medida em unidades chamadas de ohms, representado pela letra grega ômega maiúsculo. Essa unidade é uma homenagem prestada a Georg Simon Ohm, físico alemão que descobriu a relação entre DDP, intensidade de corrente elétrica, e resistência. Mas agora nos concentremos na manifestação visível da resistência. Quando os elétrons passam pelo filamento fino de uma lâmpada incandescente, eles experimentam atrito. Esse atrito é justamente o que explica a dificuldade dos elétrons em percorrerem o fio. Ao mesmo tempo que os elétrons ganham energia cinética ao serem atraídos pelo polo positivo, a perdem na forma de calor e luz devido ao atrito. Dessa forma, o calor e a luz representam a manifestação da energia cinética dissipada dos elétrons. Lembremos que no caso específico do calor, esse efeito é denominado efeito Joule. No próximo vídeo, falaremos sobre a primeira lei de Ohm. Até lá! Created using Powtoon.